Paz do Senhor Jesus, graças a Deus, meus irmãos, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, para juntos ministrarmos a palavra do Senhor, ouvir da parte do Senhor aquilo que Ele tem para nós nesta noite. Dito isto, meus irmãos, eu peço a vocês encarecidamente que abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 21, o versículo de número 28 por diante. Mateus capítulo 21, versículo 28 por diante. Hoje nós iremos falar sobre uma parábola, a parábola dos dois filhos. Capítulo 21, versículo 28 por diante. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 28. Mas que vos parece? O homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém? Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu quero falar com a igreja hoje sobre esta parábola. Que tipo de filho é você? Que qualidade de filho é você? Mas antes de a gente falar alguma coisa acerca diretamente desse texto da parábola, a gente precisa compreender o que é parábola. Parábola, basicamente, é Jesus utilizando de elementos do nosso cotidiano para explicar verdades do seu reino. É utilizar de elementos do nosso cotidiano para explicar verdades sobre o seu reino. Posso ouvir um amém? Amém? E quando a gente fala sobre diretamente estas parábolas de Jesus, a gente tem que se reportar a 2000 anos atrás. Porque o cotidiano daquela sociedade difere-se um pouco do nosso cotidiano. Tanto economicamente, tanto socialmente, há uma diferença. Por exemplo, nesta parábola, Jesus ele traz alguns elementos, como um homem que tinha 2 filhos e que tinha uma vinha. Era comum naquela época, muito comum para a sociedade daquela época, ou você economicamente trabalhar com ovelhas, ser um pastor de ovelhas, trabalhar com gado, trabalhar com uma vinha, com plantação, enfim. Então Jesus ele utiliza desses elementos para explicar uma verdade acerca do seu reino, para trazer uma lição importante para os seus ouvintes. E que ouvintes eram esses? Por isso que é importante, antes da gente entender o que Jesus está falando ali, compreender o contexto que o cerca. O capítulo 21 inicia com uma situação bastante peculiar no ministério de Jesus. O confronto entre os fariseus, entre os religiosos, entre os principais sacerdotes e anciãos. Jesus ele inicia, naquele capítulo 21, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Durante o ministério de Jesus, essa agora seria a sua última ida até Jerusalém,
pois agora estava próximo o dia da sua crucificação. Posso ouvir um amém? Dito isto, meus irmãos, quando Jesus ele entra em Jerusalém, acontece algo fantástico, uma celebração maravilhosa. Jesus, em cima de um jumentil, é aclamado pelo povo com voz de júbilo, onde aquela população, aquele povo, clamava em alta voz, dizendo: Hosana ao filho de Davi, ou seja, socorre-nos, Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, diz o versículo 9 do capítulo 21. Aquela multidão exaltava o Senhor, porque o tinha como alguém nobre, como um rei de fato, o filho de Davi, ou seja, o rei de Israel. Aleluia. A multidão também, quando questionava, dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E esse discurso do povo inflamou o coração dos religiosos. Jesus, ao adentrar no templo, conforme o capítulo 21 e o versículo de número 1 por diante, principalmente o versículo 12, que é quando ele chega no templo. Quando Jesus chega no templo, naquele lugar que era denominado e que de fato deveria ser a casa de oração, estavam ali mercadores, fazendo comércio, onde deveria estar a casa de oração, deveria ser a casa de oração. Então Jesus, com propriedade, ele expulsa aqueles homens dali, que estavam realizando comércio na casa de oração. No versículo de número 12 do capítulo 21, diz que Jesus expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Esses eram aqueles que teoricamente conheciam a Deus, conheciam a palavra de Deus, teoricamente, meu irmão. Então, a partir daquele momento, há um confronto, há um discurso conflituoso entre Jesus e entre aqueles líderes religiosos. Jesus não apenas com autoridade fez isso, Jesus não apenas combateu aqueles líderes religiosos que tinham o poder naquele templo. Jesus, ele enfrentou curando enfermos, expulsando demônios. Todos aqueles que vinham até o templo, Jesus estava ali pregando, curando, expulsando demônios, realizando maravilhas. E isso mexeu ainda mais com os corações inescrupulosos daqueles religiosos. E começaram a questionar com que autoridade este homem, Galileu, de Nazaré, faz essas coisas. Porque o que era Nazaré? Se não um subúrbio daquela época. O que era Nazaré, se não uma pequena cidade, um pequeno vilarejo, que não tinha muita coisa boa vindo de lá. E muitos questionavam isso. Mas Jesus veio de lá de Nazaré. Jesus veio de um lugar onde ninguém dava nada. Jesus veio de um lugar desprezado e agora estava no templo, expulsando mercadores que agiam de maneira incoerente com as escrituras. Jesus agora estava curando, libertando, sarando, salvando, e isso mexeu demais com aqueles homens, meus irmãos. E é nesse contexto em que Jesus, ele lança uma parábola. A palavra de Deus vai nos dizer, e permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor, no versículo de número 23 por diante, que após Jesus realizar aquelas curas, expulsar demônios, fazer maravilhas, ele se afastou por um dia, foi para Betânia, dormiu aquela noite e retornou novamente para o templo. Ao retornar no templo, chegaram junto deles alguns principais sacerdotes
e anciãos do povo, conforme o versículo 23, e questionaram a Jesus: com que autoridades fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E aí Jesus também responde com uma pergunta. Tá certo, eu vou lhe responder, mas eu preciso primeiro que vocês me respondam algo. Então Jesus ele pergunta, no versículo 25, o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Aqueles principais sacerdotes, aqueles anciãos, que eu vou resumir aqui como religiosos, eles agora ficaram em mais lençóis. Por quê? Se eles respondessem a Jesus dizendo que é do céu, Jesus, segundo o pensamento desses religiosos, ia questionar: e por que vocês não creram em João? E se eles respondessem que era dos homens, eles iam se queimar com a população que gostava muito de João e tinha João de fato como profeta. Então Jesus, conhecendo, ele sendo conhecedor dos pensamentos, ele vendo o pensamento daqueles religiosos, então disse Jesus: eu não digo com que autoridade faço isso. Os líderes religiosos se esconderam, disseram: a gente não sabe não sabemos responder isso. Então Jesus disse: também eu lhe respondo com que autoridade eu faço isso. E é aí nesse momento que Jesus ele passa a contar esta parábola, meus irmãos. E é muito importante para a igreja compreender que a autoridade, ela está realmente com aqueles que procuram e praticam a vontade de Deus. E não naqueles que, pela aparência ou por aquilo que eles falam, dizem fazer alguma coisa para Deus. Porque mais do que palavras, o que vai de fato ressaltar quem somos é aquilo que nós praticamos, meus irmãos. Nós podemos até ter um discurso bonito, um discurso convincente, mas se a gente não viver aquilo que se fala, meu irmão, nós somos hipócritas. Amém? Dito isto, queridos irmãos, a gente começa agora a se deitar, se debruçar no que diz a parábola. E para isso eu peço a você que veja aí no versículo 28, que Jesus ele começa a sua parábola dizendo que um homem tinha 2 filhos. Esta parábola, ela é direcionada para os religiosos. Por quê? Porque os religiosos, por conhecerem muito, e de fato eles conheciam a lei do Senhor, eles conheciam os profetas, ele conhecia os livros poéticos, eles conheciam as profecias, mas por causa da incredulidade do seu coração, eles não davam crédito para aquilo que eles liam, para aquilo que eles descreviam ou escreviam. Então Jesus, ele começa a citar esta parábola, dizendo que um homem tinha 2 filhos. E este é o direcionamento da parábola. A parábola é direcionada para os líderes religiosos, que se achavam que, por conhecer a palavra, por conhecer a lei, já eram salvos, já eram íntimos de Deus, já tinham intimidade de Deus. E detalhe, consideravam-se maiores do que os outros. O significado, portanto, daqueles 2 filhos e daquele homem, nós podemos entender que o homem representa o Senhor. E os 2 filhos representam 2 grupos distintos. Olha aí na palavra do Senhor no versículo 28 e 29. Ele dirige-se ao primeiro filho e disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Este é o primeiro filho, que representa um primeiro grupo, que são os publicanos e prostitutas, ou seja, todos os pecadores. Essas pessoas, meus irmãos, eram marginalizadas e excluídas naquele tempo. E em nosso tempo, há muitos grupos que são marginalizados e excluídos por crentes religiosos.
Ah, não, sou melhor e sou maior do que esse aqui. Ah, não, para esse não tem salvação, não. Cuidado, meu irmão. Porque aonde essas pessoas estão, foi um dia onde você se encontrava. Ainda que não seja na mesma situação, mas espiritualmente estava na mesma situação. Pecadores distantes de Deus. Pecadores miseráveis distantes da comunhão de Deus. Separados da comunhão de Deus. E era assim que se encontrava, e era assim que era considerado para os religiosos, as prostitutas e publicanos. Eram pessoas excluídas, eram consideradas indignas perante a classe religiosa judaica. Inicialmente, este grupo, pelo seu modo de viver, que era incoerente com aquilo que diz os mandamentos do Senhor, eles rejeitavam a palavra de Deus naquele primeiro momento. Mas depois acabavam aceitando. Feito aquele primeiro filho. Lembra? O homem disse, olha, vai cuidar da minha vinha. O filho disse, não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Assim eram aqueles homens publicanos e prostitutas. Ao receber a mensagem de Jesus, havia até uma certa resistência. Mas depois eles se abriam dessa resistência e se entregavam a Jesus. E Jesus perdoava os seus pecados. E Jesus curava a sua alma. E Jesus realizava maravilhas em suas vidas. E isso mexia com os religiosos. Porque como é que pode prostituta agora ser uma crente? Como pode um publicano, cobrador de impostos, inimigos do povo de Deus, agora entregar a sua vida a Jesus? Lembre-se que o publicano, ele estava trabalhando para o Império Romano. Então, para os fariseus, os judeus, era considerado o publicano um traidor. O seu compatriota era agora um traidor e não tinha salvação para ele. Mas com Jesus, todo aquele que se arrepende, há salvação, meu irmão. Para todo aquele que se arrepende dos seus pecados, há salvação. Mas o religioso, ele se considera sem pecado. Ele já é salvo. Para o religioso, as suas obras, meus irmãos, já dignificam a ele. Eu obedeço, então eu sou salvo. Mentira, meu irmão. Nós que somos crentes, nós somos salvos não porque obedecemos. Nós somos salvos por causa de Cristo, por causa do mérito de Cristo. E por causa desta tamanha salvação, eu obedeço ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus, meus irmãos. O segundo filho é o segundo grupo. São os religiosos, são os judeus. Aparentemente concordavam em seguir a palavra de Deus. Mas no final, o resultado real era desobediência. Você vai ver dentro da narrativa bíblica nos evangelhos, alguns desses religiosos chegando até Jesus com um discurso bonito. Nós sabemos que tu é mestre. Nós sabemos que ninguém que venha da parte do Senhor pode fazer tais coisas. Mas, dentro do seu coração, eles negavam a Jesus. Assim são os religiosos. Vivem de aparência, mas o seu coração está distante de Deus. Eles afirmavam ser muita coisa, mas na verdade, eles não eram absolutamente nada. Amém? Então, compreendendo, meus irmãos, que um filho são os pecadores. Aqueles que, eu não quero Jesus não, ele não vai me aceitar, eu sou um pecador. E Jesus vai e entra no coração daquela pessoa e salva. E o segundo grupo são os religiosos, que se acham que, por causa das suas boas práticas, teoricamente, já são salvos. Então vamos aplicar isso aí? Primeiro, não existe vida com o Senhor sem arrependimento, meu irmão. Não importa quem você seja. Se você é filho de pastor, se você é filho de crente, se você é frequentador de igreja, se você escuta música evangélica, se você tem amigos crentes, isso não importa. Precisa se arrepender. Precisa nascer de novo.
Hoje em dia nós vivemos em um tempo onde algumas pessoas acham que pelo fato de ser simpatizante do Evangelho, isso é suficiente. Algumas pessoas acham que pelo fato de gostar de crente já lhe traz a salvação e já é amigo de Deus. Negativo, meu irmão. É preciso nascer de novo, é preciso se arrepender, é preciso reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Vivemos dias de perigo, meu irmão. Nem tudo que parece é. Precisamos ter muito cuidado com as aparências. Contextualizando para o nosso tempo. Às vezes está de terno, está de gravata, está com a Bíblia de estudo debaixo dos braços. Mas está bem distante do Senhor. E aí eu vou julgar quem? Aquele que não traz na sua aparência o estereótipo de crente. Era o que acontecia lá atrás. Julgava-se publicanos e prostitutas, dizendo, a esses não há salvação. Mas Jesus estava dizendo, para todo aquele que se arrepende, há salvação. Aleluia. Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Marcos vai dizer, arrependei-vos, pois é chegado, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, meu irmão. Quem salva não é o homem. Quem salva não é a denominação. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Alguns estão buscando a salvação em uma denominação. Outros estão buscando a salvação em um grupo religioso. Mas a salvação está em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele era objetivo, direto, claro na sua mensagem. O arrependimento é o ponto central para se ter uma vida com Deus. Não adianta você vir para a igreja de domingo a domingo, se você não tiver Cristo como seu Salvador de fato. Não adianta você participar de todos os encontros que a igreja promove, se você de fato não produzir frutos dignos de arrependimento, como disse João Batista. Sabe por quê, meus irmãos? É preciso a gente produzir bons frutos. Frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz. E quem não produzir frutos, a árvore será cortada e lançada no fogo, meu irmão. A palavra do Evangelho, ela é clara, ela é pura, ela é simples. Arrependei-vos, diz o Senhor. Segundo ponto, para Deus, todos os homens são pecadores. Acabou-se, meu irmão. Não importa quem seja você. Não importa se você tem 40 anos de crente, 50 anos de crente. Você é pecador. Precisa se arrepender. Ah, não, mas meu pai, ele é pastor. Eu estou meio afastado assim, mas ele é pastor. Não importa, precisa se arrepender. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 3 e o versículo 23, ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, meus irmãos. Então não é possível ter comunhão com o Senhor, senão por meio da graça do Senhor. Senão por meio da justificação, por intermédio dessa graça, meu irmão. Que vem pela fé, a fé que Deus nos outorgou, que Ele nos deu, meu irmão. Então exerça a fé que Deus colocou no teu coração. Se arrependa dos seus pecados. Deseje ter comunhão com o Senhor. Abandone as práticas religiosas, o julgamento pela aparência, o julgamento pernicioso, o julgamento temerário, mas julgue segundo a reta justiça. Aleluia. Jesus, ele fala em João 7,24, não julgue segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, meu irmão. E reconheça que você é pecador. Reconheça que você é uma pecadora. Aleluia. A palavra de Deus nos mostra ainda que Deus, Ele com o seu grande amor,
Ele prova o seu amor por nós, entregando a Cristo para morrer pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores, meus irmãos. Ou seja, nenhum de nós éramos justos ou merecedores de tamanha salvação. Você não merece a salvação. Eu não mereço a salvação. Mas foi Jesus com o seu grande amor que nos deu a salvação. Aleluia! Aleluia! Então, se você é um daqueles crentes que tem a ideia de que tipo, não, eu obedeço a palavra do Senhor, eu participo dos cultos e por isso eu sou salvo. Errado, meu irmão. Você é salvo não por causa das suas forças, você não é salvo por causa das tuas obras, você não é salvo por nada que você faça. Você é salvo por causa de Cristo. E tudo que você faz tem que ser para a glória dele, gratidão a ele, aleluia, por amor a ele, aleluia. Louvado seja Deus. Terceiro, meus irmãos, a gente entende que precisa se arrepender, a gente compreende que somos pecadores, mas também precisamos entender, meu irmão, que não se pode viver de aparências. Os principais sacerdotes, os anciãos, os religiosos, eles viviam de aparência. Procuravam os primeiros lugares na sinagoga, procurava prestígio diante do povo, mas não fazia aquilo que as escrituras ordenavam, meu irmão. E isso é muito perigoso. Nós vemos a palavra de Deus nos ensinando que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Em Lucas 6, 46 ao 49, Jesus ele vai falar sobre os dois fundamentos. Ele vai diferenciar aquele que ouve a sua palavra e pratica, e aquele que ouve a sua palavra e não pratica. O que ouve a palavra do Senhor e pratica é como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, mas não é numa pedra assim que está exposta não, meu irmão. Ele cava, até encontrar uma base sólida e ali colocar o seu fundamento, meu irmão. Sabe por quê? Quando vier as tribulações, quando vier as angústias dessa vida, quando vier os problemas, ele está firme em Cristo. Eu estou praticando, eu estou amando, eu estou vivendo o Evangelho. Mas aquele que vive de aparência somente, ele procura edificar a sua casa sobre areia. Ele ouve a palavra, ele está no domingo ouvindo a palavra, ele está no culto dos impossíveis ouvindo a palavra, ele está no culto de oração, mas ele não está praticando, meu irmão. E esse que não pratica, quando vier tribulações, angústias, problemas, vai abandonar a fé. Não aguenta a pressão, meu irmão. O crente sincero, que ouve e pratica o Evangelho, meu irmão, ele está sob pressão constante. Mas o Senhor está com ele. O Senhor está sustentando, o Senhor está cuidando. Ele não procura agir como um religioso, mas ele procura agir como um cristão de fato e direito, praticando o Evangelho que foi ensinado por Cristo. Aleluia. Não se pode viver de aparências. Em Mateus, no capítulo 23, meus irmãos, e o versículo de número 27, Jesus, nesta narrativa, ele começa a colocar o dedo na ferida dos religiosos. O ápice daquele discurso de Jesus com os religiosos se encontra no versículo 27. Quando Jesus ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Por fora eu sou crente, por fora eu dou glória, por fora eu dou aleluia, por fora é mil maravilhas, mas por dentro o meu coração está podre, a minha alma está podre, eu estou distante de Deus e preciso ser purificado. Quantos estão assim dentro das igrejas, vivendo de aparência, achando que o fato de ser frequentadores ou simpatizantes do Evangelho é suficiente, e ainda aponta para os outros. Está vendo fulano? Eu não sou assim. Não, meu irmão, não é assim.
De forma alguma. Por aparência está tudo lindo, mas é um sepulcro caiado. Por fora é até bonito, olha que coisa linda, mas por dentro é ossos, é podridão, é imundícia. Perceba isso aqui. Em Lucas capítulo 18 e o versículo 9, Jesus ele relata outra parábola. A parábola do fariseu e do publicano. Ele inicia essa parábola, meus irmãos, dizendo que para algumas pessoas que confiavam em suas próprias justiça e menosprezava os outros. Tem pessoas assim. É provável que você conheça pessoas assim. E aí Jesus relata que 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. Aquele fariseu em pé, ele orava em seu íntimo dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas aí naquele momento, foi também um publicano. E esse publicano, ele ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Sabe qual desses 2 foi justificado? O publicano. Porque a palavra de Deus nos diz, meu irmão, que todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado, meu irmão. É preciso reconhecer quem nós somos. O salmista Davi vai dizer: Senhor, tu conheces a nossa estrutura, sabes que nós somos pó. O próprio Jó vai dizer: nós somos pó e cinza. Eu sou pó e cinza. Nós não somos nada, somos um sopro, meu irmão. Somos como a neblina que aparece e logo se desvanece, meu irmão. É Deus por nós e somente Deus por nós. Se Deus não for conosco, meus irmãos, já era. Aleluia. E por que se considerar melhor do que os outros, meus irmãos? E por que achar que é melhor do que os outros, meus irmãos? E por que apontar para os outros? Não, vamos ajudar, vamos levar o evangelho, vamos levar a verdade de Cristo a todos. Aleluia. É preciso entender, meus irmãos, que não se pode viver de aparências. O profeta Samuel, quando foi designado por Deus a ungir o novo rei de Israel, lá na casa de Jessé, ele olhou para Abinadab, ele olhou para Eliabe, ele olhou para Samar, e não era nenhum daqueles. Por quê? Ele estava olhando para a aparência, o porte físico. Não, esse é rei, opa aí, é forte. Olha a aparência dele, com certeza esse é o rei. E não era nenhum dos 3. Sabe por quê? Jesus escolhe aqueles que não são, meu irmão. Jesus escolhe aqueles que são desprezados, porque a glória não é do vaso, a glória é do oleiro, é de Cristo, é de Deus, meu irmão. Aleluia. Então não olhe para a aparência, não ligue para a aparência, meu irmão, porque Deus, Ele olha o coração, Ele conhece a intimidade do coração do homem. Agora vigie, não vá usar esse texto para arrumar pretexto para ser um rebelde. Não, pastor, Jesus olha o coração, vigie, viu? Olha a coerência bíblica, muito cuidado, meu irmão. Deus, Ele conhece o comportamento de cada um de nós. Você pode se esconder de mim, você pode se esconder do seu pastor, você pode se esconder dos seus líderes, você pode se esconder dos seus pais, você pode se esconder do seu patrão, mas você não pode se esconder de Deus. De fato, viva o evangelho, meu irmão. Aleluia. Por fim, ainda frisando, meu irmão, que não podemos viver de aparência, o profeta Joel vai dizer: olhe, não vive aquela prática de rasgar suas vestes. O judeu, quando estava apreensivo, ou se via agora no momento de aflição, para demonstrar o seu arrependimento, ele rasgava as suas vestes. E muitos deles faziam isso só por aparência. Então o profeta Joel, sendo usado por Deus, ele diz: não rasgue as vossas vestes, rasgue os vossos corações. Seja sincero, meu irmão.
Chega de viver de aparência. Chega de viver para que os outros vejam, mas viva para que Cristo veja você. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Não podemos viver como fariseus. Não podemos viver como religiosos que só aponta, que só olha, que só julga, que só condena. Está na hora de estender a mão, está na hora de levar o evangelho puro e simples, está na hora de mostrar a palavra de Deus preto no branco como é. Aleluia. Concluo, meu irmão, dizendo que precisamos estar atentos ao nosso comportamento. É necessário analisar nossas atitudes, se elas refletem o que pregamos ou falamos. O que você tem falado está coerente com as suas práticas? Pense nisso. A parábola deixa claro: ou somos um filho, ou somos outro. Inevitavelmente, meus irmãos, ou somos como o primeiro filho, aquele que diz: não dá para mim não, e logo depois eu vou obedecer meu pai, eu quero. Ou como aquele que diz: não, eu vou, mas não faz absolutamente nada. Ou você é obediente, ou você é desobediente. Ou você é um ser humano arrependido, ou é um hipócrita. Quem é você? Que tipo de filho é você? Eu quero dizer para você que nessa noite ouviu essa mensagem, que há um amigo sincero e fiel que olha para você. Há um amigo sincero e fiel que escuta as tuas orações sinceras. Jesus, de fato, ele repreende o hipócrita. Jesus, de fato, ele repreende aqueles que são audaciosos ao ponto de querer viver só de aparência. Mas aquele arrependido, aquele que está com o seu coração quebrantado, Jesus está com as suas mãos estendidas para salvar. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Fica de pé, igreja. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou?